Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Que a paz do Senhor esteja com todos. Essa noite especial é a penúltima quinta-feira em comemoração ao mês das mulheres. Nós já ouvimos histórias aqui marcantes sobre Miriam, sobre Ruth, sobre Sara, e aprendemos muito com essas mulheres. Eu sou a pastora Soraya, eu sou pastora aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Ipiranga do Norte, e este mês foi um mês especial, foi um mês comemorativo em prol ao mês das mulheres, né? Comemorar um mês aprendendo um pouco mais sobre as mulheres na Bíblia. O ano passado eu já havia feito essa programação. O ano passado nós tivemos aqui também a presença de várias pastoras que nos ensinaram sobre algumas mulheres da Bíblia, e esse ano não foi diferente. Eu tenho certeza que cada mulher que foi citada aqui essa noite, a cada quinta-feira, foi citado algo que nos ensinou muito. A gente viu que elas foram corajosas, tementes a Deus, obedientes, mulheres de fé. E isso são qualidades que nós precisamos nos espelhar para que nós possamos nos tornar mulheres ainda mais corajosas, ainda mais obedientes à palavra do Senhor e ainda mais mulheres de fé. Essa noite nós tínhamos aqui como presença a nossa pastora pastora Rai, que ela é a nossa pastora da rede de mulheres do estado de Mato Grosso, é a nossa superintendente do estado do Mato Grosso. Infelizmente, por alguns motivos, ela não pôde estar aqui conosco essa noite, mas nós vamos falar sobre Raabe e vamos aprender sobre essa mulher maravilhosa. Eu quero deixar aqui todo o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito pela pastora Rai. É a minha líder, é uma mulher incrível que está à frente à obra e faz trabalhos maravilhosos. Então eu sei e entendo que hoje ela não pôde estar aqui conosco, mas futuramente nós estaremos juntas, quem sabe aqui em Ipiranga do Norte ou mesmo através de lives. Amém? E como a gente faz todas as quinta-feiras, a gente entrega essa live nas mãos de Deus. Então vamos entregar aí onde você estiver, na sua casa, dentro do seu carro, aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, obrigada, Senhor, porque mais uma quinta-feira estamos reunidos através do seu santo nome, para te adorar, para bendizer a ti, Senhor meu Deus. Por isso te pedimos, Pai querido, esteja conosco, esteja ministrando em nossos corações, para que ao fim do término desta live, nós possamos estar ainda mais fortalecidos através da sua palavra. Nós entregamos essa live em suas mãos, porque nós temos a certeza que o Senhor é conosco e oramos através do seu nome. Amém? Amém, meus queridos? Boa noite, pastor Adriano. Seja muito bem-vindo a esta live. Que o Senhor, nosso Deus, venha abençoar a sua igreja, abençoar a cidade de Feliz Natal, a qual já tive contato e tenho um carinho muito grande por essa cidade, por essa igreja e sem contar pela sua família também. Seja muito bem-vindo a este momento, a esta live. Semana que vem, quem vai estar aqui conosco é a pastora Priscila. Ela vai estar falando sobre Esther. Olha que maravilha, né? Então tenho certeza que também vai ser maravilhoso e Deus vai usar ela grandemente. Bom, quando a gente fala de Raabe, nós temos que entender a época que Raabe aparece na história da Bíblia. A época que Raabe é citada na Bíblia. Você vai conhecer toda a história de Raabe no livro de Josué, a partir do capítulo 2. Naquela época, era muito comum que mulheres trabalhassem prostíbulos,
ou que fossem donas de prostíbulos, porque nesta época era permitido e era normal que isso acontecesse. Porém, foi uma época onde Moisés já havia libertado o povo de Israel da escravidão e eles estavam a caminho da Terra Santa. Quando Moisés morreu, Josué ficou no lugar de Moisés e ele precisava terminar a caminhada e levar o povo até a terra de Canaã. Só que o que acontecia? Nesta época, as cidades não é como elas são hoje. Nessa época, as cidades elas eram separadas uma das outras. Ao redor de cada cidade havia muros muito altos que eles eram construídos para proteger a cidade de invasores. Josué precisava passar pela cidade de Jericó até chegar à cidade de Canaã, que era a terra prometida. E para que isso acontecesse, e para que ele pudesse ter uma noção de como que era e como estava a cidade de Canaã, ele mandou 2 espiões para que ele pudesse averiguar como que era, como que estava aquela cidade, que era a cidade da Terra Prometida. Bom, até aí tudo bem. Agora é o momento aonde nós vemos que vai surgir a figura de Raabe. Por quê? Josué, ele era um cara esperto. Josué era um cara que era um homem que viu de perto tudo que Moisés fez. Ele viu tudo que Deus fez através da vida de Moisés. E ele então, ele sendo o substituto de Moisés, ele precisava terminar a missão que Moisés havia começado. Então, sabendo desse histórico de Josué e porque ele foi escolhido para ser o substituto de Moisés, nós vemos que ele precisava, antes mesmo de chegar até lá, ele precisava conhecer o local. Ele precisava dominar aquele ambiente, né? Então ele mandou que esses espias chegassem até lá para que pudesse então conhecer a cidade de Canaã. Só que primeiro eles tinham que passar por Jericó. Quando esses 2 espias foram até a cidade de Jericó, quando chegou na cidade de Jericó, o rei de Jericó também ficou sabendo que haveria ali 2 espias a mando de Josué e ordenou que soldados fossem em cada casa e tentassem prender esses espias para que eles não viessem passar informação nenhuma. E é nesse momento da história que nós vemos que surge a imagem, que surge Raabe. Como eu falei para vocês, Raabe, ela era uma prostituta, ela cuidava de um prostíbulo. Só que Raabe, ela entendeu que esses 2 espias estavam indo na cidade a mando de um homem de Deus. Por quê? Porque Raabe, ela já conhecia as histórias. Ela já sabia de tudo que Deus tinha feito através da figura de Moisés. Então, naquele momento, Deus, ele começa a mudar a história de Raabe. Por que ele começa a mudar a história de Raabe? Porque Raabe escondeu esses 2 espiões para que os soldados não viessem prendê-los. Então, naquele momento que ela esconde esses 2 soldados, ou seja, que ela não deixa que os soldados prendam esses 2 espiões, é o momento que ela entende a necessidade de confiar em Deus.
de confiar em tudo aquilo que ela já ouvia falar sobre Deus. Ela não acompanhou e não conheceu de perto Moisés, mas ela conhecia e sabia dos feitos que Moisés tinha feito através da presença de Deus, através de tudo que Deus tinha ordenado. Então nós vemos aí uma mulher considerada uma prostituta que trabalhava em um bordel e que conhecia muitos viajantes e conhecia praticamente todos os moradores da cidade, porque Jericó não era uma cidade tão grande. E aí o que aconteceu? Quando ela esconde esses espias, esses espiões, quando Raabe passa a ajudá-los, ali passa a estar à frente a sua fé em Deus. Ali passa, portanto, a fé dela fala mais alto, de tudo aquilo que ela ouviu, de tudo aquilo que ela sabia que aconteceu. Ela passa a proteger, não somente porque ela queria ser considerada uma mulher puritana, uma mulher de fé, mas porque ela confiou nos feitos realizados por Moisés. E ela sabia que Josué também seria um homem usado por Deus. Ali nós vemos uma mulher que foi chamada e conhecida como heroína da fé. Heroína, por quê? Porque ela ajudou esses espiões e não permitiu que os soldados viessem a capturá-los. E da fé, porque a fé dela em Deus falou mais alto. Então, neste momento, a gente vê uma nova Raabe surgindo. Aquela Raabe, prostituta, que não era bem vista perante aquela sociedade, perante aquele tempo. Aquela Raabe, naquele momento, ela morreu e surgiu a heroína da fé. Surgiu a mulher que estava confiando em tudo que ela sabia que tinha acontecido através de Deus. Vocês querem fé maior que isso, minhas queridas? Não tem como, não é mesmo? Isso mostra o quanto que a nossa fé tem que ser muito grande. E ainda entendendo a época que Raabe estava. Uma época muito difícil. Ou seja, a mulher a mulher não tinha muita opção naquela época, porque a mulher ela não era considerada uma pessoa significativa para a sociedade. A mulher ela tinha que gerar filhos, né? Filhos homens. Ela tinha que ser uma boa dona de casa. Ela tinha, né, que ser uma mulher perfeita aos olhos do marido. E se em algum momento da vida de uma mulher isso não acontecesse, a opção que a mulher tinha naquela época é de trabalhar no prostíbulo, no bordel. E isso foi o caso de Raabe. Então nós vemos aqui a presença muito marcante da fé dela em Deus. Em alguns momentos da passagem a gente vê também que cita que Raabe mentiu ao esconder esses espiões. Então quer dizer que naquela época podia mentir, só porque era para Deus podia mentir? Não, não é esse o caso. Não é que a Raabe mentiu, a Raabe agiu pela fé e não permitiu que aqueles homens fossem descobertos. Porque caso eles fossem descobertos, aquilo que eles estavam tentando fazer, que era chegar à Terra Santa, não iria acontecer. Porque eles iam até a terra de Canaã para conhecer o território. E se ela permitisse que os soldados os prendessem, eles seriam levados para o rei de Jericó. Então não é que ali houve uma mentira ou que ali pôde ser mentido. Não, a ação dela não é essa. A ação dela, que eu quero que vocês prestem atenção na história de Raabe, foi que a fé dela falou mais alto do que a situação que ela vivia. A fé dela em Deus
falou muito mais alto do que simplesmente pegar 2 espiões e entregar ao rei e de repente ser recompensada. Ali falou mais alto a fé de tudo que ela ouviu falar, dos milagres, dos feitos de Moisés, de como Deus usou Moisés para livrar um povo da escravidão. A fé dela por aquilo que ela não viu, mas porque aquilo que ela sabia que existiu, falou mais alto. Esse é o ponto. Esse é aonde que eu quero chegar para vocês. A Raabe, ela revela nessa atitude dela a graça de Deus. Mas de que maneira? Da maneira dela estar na pior situação de uma mulher, que seria improvável que mudasse, que iria continuar dessa forma, era muito improvável que a história dela fosse diferente, mas que naquele momento, naquele ato de ajudar, de deixar a fé falar mais alto, fez com que ela se tornasse uma heroína da fé. O amor por Deus, o amor por aquilo que ela não viu, mas que ela sabia que existia. Ali o amor ele foi revelado através dessa atitude dela. A Raabe, ela foi junto com o pessoal de Israel, e ela foi considerada também israelita. Então, olha só, a fé dela mudou a história dela, mudou o futuro dela. Essa pequena atitude de não entregar, de poupar a vida deles em prol de algo maior e melhor, fez com que ela se tornasse uma mulher melhor. Ela abandonou a vida do prostíbulo, ela deixou de lado os seus pecados. Ela foi uma mulher pecadora, mas ela deixa para trás seu pecado para seguir a fé em Deus. Olha que maravilha, meus queridos. Isso é um exemplo muito grande de como nós podemos ser pessoas melhores através da nossa fé, através de Deus. É possível uma mudança em nós, é possível sim, cabe em cada um de nós uma melhora, ser melhor mãe, melhor esposa, melhor amiga, melhor filha, cabe isso em nós. Porque a partir do momento que nós deixamos para trás aquilo que nos envergonha, os nossos pecados, e passamos a nos tornar pessoas que querem essa transformação, que vão atrás dessa transformação, Deus ele vem com o seu amor, com a sua misericórdia e nos perdoa e nos faz pessoas melhores. Por isso que é importante, meus queridos, que a gente venha conhecer a história de cada uma dessas mulheres. Por isso a importância da gente entender que às vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis, em situações que a gente não consegue enxergar além, em situações que a gente não consegue ver uma solução, mas quando a gente pega o nosso problema, a nossa situação, entrega nas mãos de Deus e confia e tem fé em Deus, Ele muda tudo, Ele muda a nossa história. Quando você aceita Deus como seu único e suficiente Salvador, ali você mudou a sua história. Seus pecados são perdoados e você começa a buscar a Deus e começa a buscar uma santidade que você só encontra em Deus. E foi isso que aconteceu com Raabe. Raabe, ela não tinha perspectiva de um futuro melhor pelo aquilo que ela fazia. Raabe não era bem vista ou bem aceita porque ela era uma prostituta. Mas quando ela decide, naquele momento, agir pela fé em Deus, naquele momento a chave da história dela foi mudada. Ela passa a ser aceita pelo pessoal que estava com Josué, ela passa a ser acolhida por eles. E ali ela se torna e é considerada também uma israelita. Olha que história bonita, que história marcante. Eu aconselho a vocês a conhecer, ler todo o livro de Josué, onde fala, a partir do capítulo 2, que fala da história de Raabe.
ela não pensou, ela não teve dúvida enquanto a fé dela. Mesmo ela não ter vivido, mesmo ela não ter visto o que Moisés fez, mas ela sabia. E ela sabia o que Deus tinha feito através de Moisés. Isso bastou para que a fé dela falasse mais alto. E hoje nós temos muitas facilidades, hoje nós temos a oportunidade de viver os milagres de Deus. Basta apenas que nós tenhamos fé no Senhor. Amém, meus queridos? Eu espero que esta história de Raabe, venha te encorajar a você fortalecer a sua fé em Deus. A sua fé, ela não pode gerar em você dúvidas, angústias, anseios. A sua fé em Deus, ela tem que gerar em você, no seu coração, a certeza que tudo vai ficar bem, a certeza que o melhor de Deus ainda está por vir, a certeza que Deus está no controle de tudo e que sem Deus nós não somos nada. Amém, meus amados? Eu gostaria de relembrar vocês, hoje quem era para estar aqui conosco nessa live era a pastora Rai, a nossa presidente, né, da Rede de Mulheres do Estado, mas ela teve alguns problemas e não pôde estar aqui conosco hoje, mas em uma nova data a gente vai estar agendando, ela vai participar com a gente na live. Eu quero deixar o meu abraço, a minha gratidão por tudo que ela está fazendo dentro da Rede de Mulheres e falar que eu admiro ela muito como uma mulher guerreira que está à frente de vários trabalhos e faz tudo com muita excelência. A pastora Rai não está aqui, mas eu acho que eu consegui trazer para vocês, acho não, tenho certeza, que eu consegui trazer para vocês um pouquinho da história de Raabe, uma mulher incrível. Dentro de todas as mulheres que nós já vimos, que nós já estudamos dentro desse mês, do mês de março. Nós vimos sobre Sara, né? Uma mulher que foi obediente ao marido, respeitou todas as decisões tomadas por ele, obediente à palavra de Deus. Nós vimos sobre Ruth, a sua lealdade, a sua fidelidade, né? Trouxe a ela grandes conquistas. Nós vimos a Miriam, uma mulher corajosa, que ajudou o seu irmão e que não permitiu que dentro da história ele pudesse ser morto. Ela cuidou, ela foi corajosa, ela foi, em todos os momentos ela louvava a Deus. E hoje nós vimos sobre Raabe, uma mulher de fé, que através da fé dela, ela conseguiu mudar a sua história. Então eu assim, com muita alegria no meu coração, eu gostaria que vocês pegassem cada qualidade dessas mulheres que nós vimos até hoje, né? Que vocês entendessem que foram mulheres totalmente diferentes da época que nós vivemos hoje. Foram mulheres que viveram em épocas difíceis, mulheres que foram além daquilo que a vida estava proporcionando a elas. Elas foram corajosas, elas foram fiéis, mas acima de tudo, foram mulheres que tiveram fé e foram obedientes à palavra de Deus. São essas qualidades que nós temos que nos espelhar para que nós venhamos buscar em nós a nossa melhora. Que nós possamos estar sendo corajosa diante das nossas adversidades, que nós possamos ser fiéis diante das nossas lutas e dificuldades, que a nossa fé venha nos mover de tal forma que nós não venhamos ver fracasso, mas que se houver algum fracasso no meio do caminho, que esse fracasso ele venha nos fortalecer, nos tornando mulheres ainda mais capazes de vencer qualquer gigante. Amém, meus queridos?
Saudades de todos vocês. Eu tô vendo que tem um povo aqui entrando. Meu tio, benção, tio Vilmar, que o Senhor os abençoe. A tia Dalva, os meninos, né? Saudades de vocês. Lucilene, minha amiga, beijo no seu coração. Gilberto, meu amigo, saudades de vocês. Dorinha, Vera, ai que bom ver todos vocês aqui, o pessoal de Sapezal, em peso, eu vi que a Lucinéia também entrou, as minhas queridas aqui de Ipiranga, a Isa, a Mairi, a Dalva, a Val também entrou, que vocês possam estar acompanhando com muito amor e carinho essas lives que foi preparada para todas vocês, né? Que vocês venham crescer diante da presença de Deus. Pastora Marta, um beijo no seu coração, pastora. A senhora nos proporcionou uma grande lição sobre Sara. Que Deus abençoe muito vocês. Quinta-feira que vem, meus queridos, será a última quinta-feira desse conjunto de lives que falará sobre mulheres da Bíblia, tá? Quem vai estar conosco é a pastora Priscila, lá de Feliz Natal, e ela vai nos ensinar um pouquinho, nos mostrar um pouquinho da qualidade da Esther. Então, se eu fosse vocês, eu não perdia por nada. Convide amigas, convide familiares. Vamos fazer dessa última quinta-feira uma quinta-feira maravilhosa. Divulguem, que eu tenho certeza que vocês vão amar. A pastora Priscila é uma grande amiga minha, né? E eu sei que Deus vai estar usando ela grandemente, tá bom? Então, não se esqueçam também, viu, pessoal? Todas essas lives desse conjunto de mulheres da Bíblia estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. Então, se por um acaso você perdeu quando falou sobre Sara, sobre Ruth, sobre Miriam, até mesmo agora sobre Raabe, se você perdeu, entra lá no meu canal no YouTube, Pastora Soraya Eleutério, tá? Se inscreva se você não é inscrito ainda e aprenda sobre essas mulheres na Bíblia. Um grande beijo no coração de todos vocês, um beijo aos meus amigos lá de Sapezal, um beijo a todo o meu pessoal aqui de Ipiranga do Norte, que sempre tá me apoiando, me ajudando, né? Um beijo a todos vocês no coração e que Deus possa abençoá-los na noite de hoje. E não se esqueça, quinta-feira que vem é a nossa última quinta-feira de Mulheres na Bíblia. Um beijo e até quinta-feira que vem.